Fala galera, beleza? Pessoal, vamos tratar, de um dos tópicos aí do guia PMBOK, que é um dos tópicos fundamentais, inclusive ele tem esse nome, que são os elementos fundamentais descritos aí no guia PMBOK. Então vamos lá ver o que é que o PMBOK traz em relação a isso, né? Primeiro conceito de todos, galera, é saber o que é um projeto, né? É saber o que é um projeto. Então esse é o primeiro, já que nós estamos tratando do guia de gerenciamento de projetos, nós temos que entender o que é um projeto. E aí vamos lá então para a conceituação conforme o guia PMBOK. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Presta bastante atenção nessa definição. Presta muita atenção nessa definição. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Preste atenção nas três características. É um esforço, é temporário e para criar algo exclusivo. Então, para ser projeto, tem que possuir essas três características. Para ser projeto, tem que possuir essas três características. Nós vamos aqui, destrinchar cada uma delas. Primeira, sendo um esforço, se um projeto é um esforço, então ele vai demandar uma série de recursos para ser executado, para ser, concebido, desde ser planejado até ser entregue, monitorado, encerrado, etc. Então, vários recursos são necessários para se trabalhar um projeto, envolvendo aí recurso do próprio tempo, recurso monetário, pessoal, pessoal qualificado, espaço físico, entre outros recursos. Então veja que, um projeto ele precisa utilizar uma série de recursos para que as atividades do projeto sejam desenvolvidas, sejam planejadas, sejam executadas, monitoradas e encerradas, iniciadas também, Então, a primeira característica de um projeto é que ele é um esforço, justamente porque ele demanda esses recursos. Até aqui, beleza. Agora, uma segunda característica que é muito interessante, que inclusive vai diferir, O que é um projeto de uma operação, é que o projeto ele tem natureza temporária. Um projeto ele não é contínuo. O que significa a natureza temporária do projeto? Significa que ele tem um início e um fim. Tem um início e um fim definido, Então, essa é a natureza temporária do projeto. Pessoal, presta bem atenção, porque não significa que um projeto ser temporário não significa que ele seja de curta duração, não. Podemos ter projetos de longa duração, que duram meses, que duram anos. Não tem problema. O importante é que tenha um fim. É que tenha um início e um fim. Isso é a natureza temporária do projeto. Então, o projeto ele não continua em execução indefinidamente, não. Ele tem um marco temporal inicial e um marco temporal final. E quando é que se termina um projeto, Quando é que se termina um projeto? Quando você atinge os objetivos daquele projeto. Então, suponha que você fez um projeto para construir um prédio. Quando você terminou a construção do prédio, o projeto foi encerrado, atingiu o objetivo. Ou então, quando você descobre no meio da execução que aqueles objetivos não serão ou não poderão mais ser alcançados. Pelo menos não com o orçamento que você tem ou com o tempo que você tem. Então você pode abortar o projeto, Você pode não finalizar porque você percebeu dentro do gerenciamento que não se conseguirá chegar ao encerramento daquele objetivo, ao cumprimento daquele objetivo. Quando os recursos acabam, ou seja, não tem mais tempo para desenvolver ou não tem mais recurso financeiro, então você pode acabar também. Você até iria conseguir atingir os objetivos, mas acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Como é que você continua? Como é que você paga as pessoas para trabalhar? Como é que você compra os equipamentos necessários, os recursos necessários? Porque afinal um projeto é um esforço. Então se acabou o dinheiro, acabou os recursos, você não vai conseguir terminar o projeto, E se o projeto, a necessidade deixar de existir, pode acontecer. Quando se foi concebido o projeto, tinha um certo objetivo a ele cumprir. Só que pode acontecer, de aquela necessidade deixar de existir. Não, a organização não quer mais que aquele projeto seja levado à frente. Então pode encerrar esse projeto também.
ou então por algum motivo legal, alguma legislação, por exemplo, que embargou, por exemplo, o projeto de uma construção, teve um embargo da obra, né? Então, por alguma restrição legal, ou então por a própria conveniência, pode se encerrar também o projeto. Então, veja que os motivos, né, os motivos de encerramento de um projeto são diversos, são variados, né? São variados. Agora preste atenção, pessoal, porque a natureza temporária, o termo temporário de um projeto, ele não se aplica ao resultado do projeto. Ele não se aplica ao produto, ao serviço ou ao resultado que foi criado pelo projeto. Ele se aplica ao projeto em si. No nosso exemplo que a gente deu aqui de um projeto de construção de um prédio, o prédio, né, ele vai ser algo contínuo, ele vai ser algo duradouro, ele vai ser algo permanente. O projeto de construção é que encerra, tá? Então cuidado para não confundir o projeto com o resultado que ele gera, né? O projeto com o resultado que ele gera. Então isso é ser temporário. Fica muito ligado nessa propriedade porque é fundamental para acertar questões. E a terceira propriedade é a exclusividade. Então, cada projeto vai criar um produto, um serviço ou um resultado único. Criar um produto, um serviço ou um resultado único. Vai ter aí, pessoal, essa entrega, essa criação por meio das entregas. Então, vai ter uma entrega do projeto, que é qualquer produto, resultado ou capacidade único e verificável que deva ser produzida para concluir um processo específico, uma fase ou projeto inteiro. Então, cada entregável, cada produto, cada resultado, seja parcial, seja final, cada capacidade gerada pelo aquele projeto, vai ser definido aí como uma entrega, né? E o projeto vai ter entregas parciais e vai ter uma entrega final, por exemplo, que é aquele produto ou aquele serviço criado, né? Presta bem atenção, pessoal. Presta bem atenção que é o seguinte, ó. Quando você desenvolve um projeto, você pode então criar um produto, você pode criar então um serviço ou um resultado único. O que, que acontece aqui, ó? Produto, serviço ou resultado único. Se você vai criar, né, um produto único, esse produto pode ser inclusive um item de outro produto, pode ser uma peça, pode ser um componente de outro produto, tá? Então, não necessariamente precisa ser um produto completo novo. Pode ser uma parte, pode ser um componente, pode ser uma peça. Quando você fala de serviço, né? Você vai desenvolver, vai criar um projeto para entregar um serviço ou a capacidade de realizar um serviço, né? Dando ali suporte, por exemplo, a melhoria das entregas, das funções de negócio relativas à produção, ou relativas à distribuição, ou relativas a vendas. Então você pode fazer também um serviço, né? E um resultado único pode ser qualquer coisa, pode ser um produto, pode ser um documento, né? Pode ser um projeto de pesquisa, por exemplo, que vai desenvolver algum conhecimento que poderá ser utilizado depois. Isso é um resultado único, embora não seja algo concreto, não seja ali um produto que foi oferecido, não seja um serviço que seja prestado, mas não deixa de ser um resultado que foi gerado a partir, né, de algo temporário. Quando você faz, por exemplo, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você tem um projeto que você executa para entregar aquela dissertação, para entregar aquela tese. Veja, a tese, a dissertação é o resultado que você entregou. O projeto é tudo que você desenvolveu para concluir aquele trabalho, né? E lógico, um projeto você pode combinar produtos, pode combinar serviços, pode combinar resultados, né? Então você pensa num sistema de software, no sistema de informação, você vai ter ali o software, você vai ter, por exemplo, os equipamentos e você vai ter a documentação associada. Então você tem três componentes no mesmo projeto: o produto, um serviço e um resultado único, né? Tudo em uma única. E você pode também depois ter o serviço, né? De central de atendimento, serviço de manutenção, serviço de suporte, serviço de tira dúvida. Então veja só que você pode empacotar esses resultados em um projeto. O destaque é o seguinte, ó, presta bem atenção aqui. Ser exclusivo não significa que é algo revolucionariamente novo, revolucionariamente diferente, não, pessoal. A gente pode ter elementos repetitivos num projeto. Pode ter sim, né? A gente pode ter lá, ó, algumas entregas, algumas atividades que repitam em mais de um projeto.
Só que o resultado, né, o produto, o serviço, ele vai ter algumas características fundamentais e ele vai ter algumas características que o diferencia de outros. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, né, que a gente vai construir 2 torres de um prédio. Então você faz o projeto para as 2 torres. Pessoal, preste atenção. Preste atenção. Você construiu o projeto para uma torre e você construiu o projeto para outra torre. Embora você desenvolva, né, execute aquele projeto com o mesmo pessoal, com a mesma mão de obra, com equipamentos similares, com estruturas, né, materiais de construção idênticos, com projetos bem similares, as 2 torres são resultados diferentes. Porque elas têm uma localização diferente, ela tem uma circunstância diferente. De repente, em uma das torres, o solo, né, o solo teve que ser melhorado ali para que a torre pudesse ser construída. Então tinha lá alguma pedra, pedregulho que estava atrapalhando a construção, que teve que ser retirada. Então veja que tem algumas características, mesmo que você observe as 2 torres e elas pareçam ser exatamente iguais, elas pareçam ser similares, ali você tem 2 resultados diferentes. Você tem 2 resultados diferentes. Porque em alguma coisa elas variaram, tá? Então, quando você constrói, por exemplo, um sistema de software e você constrói outro sistema, é outro projeto que foi criado. Então, é outro resultado. Ah, professor, mas o sistema que eu construí, o novo, ele é bem similar com o anterior. Ele é bem, né? Bem parecido. Não, pessoal, mas você usou algumas circunstâncias diferentes. Algum design, alguma situação, alguma parte interessada diferente que seja. Né? Algum interessado diferente que seja. Então, veja que resultado exclusivo não é ser algo revolucionário novo, pode ser algo similar a algo que já existe. Pode ser algo, né, até igual, entre aspas, a algo que já existe, só que possui algumas características que o distinguem do anterior, o que distingue do outro, né? Então, isso é a exclusividade. Vamos ver alguns exemplos de projetos. Então, olha só, desenvolvimento de um novo produto farmacêutico para o mercado, né, um novo medicamento, expansão de um serviço de guia turístico, fusão de 2 organizações, veja só que aqui é um resultado, você não gerou produto nem serviço, melhoria de um processo de negócio, aquisição e instalação de um novo sistema de hardware de computador para ser usado, exploração de petróleo em uma região, modificação de um programa de software, realização de pesquisas para desenvolver um novo processo de fabricação, construção de edifício. Aqui são alguns exemplos de projetos. Veja que todos eles vão ter um esforço, ou seja, vão ter recursos despendidos ali, utilizados para se chegar, né, à conclusão daquele objetivo. É temporário, porque tem um fim. Olha só, pessoal, preste atenção com aquela característica do temporário, ó. O produto farmacêutico, ele é limitado? O prazo dele é limitado? Não. O produto farmacêutico pode ser vendido indefinidamente. Agora, o projeto de criação do produto farmacêutico, aí ele tem início e fim. Ele tem início e fim. Pode ser rápido, pode ser médio prazo, pode ser longo prazo. O que importa é que tem um início e fim. O resultado gerado, o produto gerado, pode ser duradouro, pode ser contínuo, pode ser constante. Mas o projeto, ele tem um fim, tá? E gerou algo exclusivo. Ah, professor, mas vamos supor que o produto farmacêutico, ele criou lá um similar. Ele criou lá, né, um medicamento genérico. Criou lá um medicamento genérico. Já existe no mercado um medicamento, né, que faz aquela função. Isso não seria... não estaria ferindo a exclusividade? Não estaria ferindo a exclusividade. É outro medicamento, foi desenvolvido com outras condições. De repente foi uma equipe diferente, em localização diferente, com características diferentes. Só para a gente não confundir as coisas, tá? Então, olha só. Um projeto, ele é um esforço, porque usa recursos. Ele é temporário, porque tem início e fim definidos, embora não necessariamente seja de curto prazo. E ele é exclusivo, porque gera um produto, serviço ou resultado único. Que, embora não precise ser algo revolucionário, algo totalmente inovador, mas tem características que o distinguem dos outros produtos, serviços e resultados gerados. Beleza, pessoal? Fiquem muito atentos nessa definição de projeto. E aí nós temos o gerenciamento de projetos. O que é o gerenciamento de projetos? É a gente aplicar conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas para as atividades do projeto,
para que a gente consiga entregar aquele produto, serviço ou resultado do projeto da melhor forma possível, utilizando da melhor forma possível os recursos que a gente tem disponíveis e o prazo que a gente tem que é limitado, e o prazo que a gente tem que ter início e fins definidos. Então isso é o gerenciamento de projetos. E como que se aplica o gerenciamento de projetos? O próprio guia PMBOK ele vai trazer as boas práticas, as ferramentas que são utilizadas. E aí, o gerente de projetos, junto com a equipe, né, vão integrar essas ferramentas, integrar esses processos para aplicar no projeto em desenvolvimento, né, em execução. O gerenciamento ele vai ajudar as pessoas em algumas situações, né? Ele vai ajudar, por exemplo, a cumprir, né, a cumprir os objetivos de negócio, a satisfazer as expectativas das partes interessadas, a serem mais previsíveis, a aumentarem as chances de sucesso, a entregar produtos certos no momento certo, a resolver problemas e questões, a responder risco em tempo hábil, a otimizar o uso de recursos organizacionais, a identificar, recuperar ou eliminar projeto com problema, a gerenciar restrições de escopo, qualidade, cronograma, custo e recursos, a equilibrar as restrições do projeto. Por exemplo, o aumento do escopo pode aumentar o custo, pode aumentar o prazo, e a gerenciar melhor mudanças. Então, o gerenciamento dos projetos, no fim das contas, ele busca utilizar da melhor forma os recursos, os processos, as ferramentas técnicas e conhecimentos para que o projeto alcance o seu resultado, né? Então, olha só, nós temos aqui o gerenciamento de projetos, que é o uso, a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atender aos requisitos de um projeto. Aplicados para atender aos requisitos de um projeto. Bacana? Pessoal, então nós vimos o conceito de projeto e nós vimos o conceito de gerenciamento de projetos. Esses dois conceitos são importantes que você fixe, inclusive a definição trazida pelo guia PMBOK. Bacana. Só que um projeto, né? Um projeto, ele pode ser gerenciado em 3 situações, em 3 cenários distintos. Nós podemos gerenciar um projeto de forma autônoma, um projeto sozinho, separado, mas nós podemos também gerenciar esse projeto dentro de um programa ou dentro de um portfólio, né? Dentro de um programa ou dentro de um portfólio. E vamos então entender o que é um programa e o que é um portfólio. Olha só, um programa nada mais é do que um grupo de projetos, ou seja, um conjunto de projetos. Tem mais de um projeto ali dentro. Programas subsidiários e atividades em geral de programas, gerenciados de modo coordenado. Gerenciados de modo coordenado, visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se a gente gerenciasse os projetos individualmente. Então a gente vai juntar alguns projetos para que a gente obtenha benefícios pelo próprio gerenciamento daquele conjunto, pelo próprio gerenciamento daquele conjunto de projetos. E qual que é o detalhe do programa? O detalhe do programa é que aqueles projetos que estão ali dentro, aqueles projetos que estão sendo gerenciados em conjunto, eles compartilham algum resultado comum, alguma capacidade. Então eles estão relacionados. Eles estão relacionados, tá, pessoal? De acordo com alguma área, de acordo com algum ponto em comum. Por exemplo, você pode ter lá o programa de combate à fome. Aí no programa de combate à fome, você tem vários projetos, mas todos esses projetos percebam que tem um objetivo em comum, que é combater a fome, né? Então você tem vários projetos gerenciados em conjunto, mas que tem uma relação, mas que tem uma associação com base em algum ponto comum, com base em algum resultado que gera, com base em alguma capacidade. Tem bastante cuidado, porque programa não é projeto de grande porte. A classificação, né, de projeto, programa e portfólio não tem a ver com o tamanho do que você está gerenciando. Tem a ver com essa composição. Então, programa não são projetos de grande porte. Programas são conjuntos de projetos relacionados. São conjuntos de projetos gerenciados de modo coordenado. Não são projetos de grande porte. Projeto de grande porte é um projeto de grande porte. É um projeto grande, né? Beleza? E aí, nós temos também um portfólio. Aí, cuidado aqui agora, para não confundir programa com portfólio. Um portfólio, pessoal, ele é também um conjunto de projetos, de programas, de portfólios subsidiários e de operações
que são gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos. Agora, qual que é o grande detalhe do portfólio? Qual que é o grande detalhe do portfólio? É que os projetos e programas que estão ali dentro, ou os portfólios que estão dentro, não precisam ter relação, não precisam ser interdependentes, não precisam compartilhar um resultado comum, uma característica comum. Eles são simplesmente agrupados, simplesmente agregados para serem gerenciados em grupo, para que, né, de forma geral na organização, se consiga otimizar o cumprimento dos objetivos estratégicos. Então veja que aqui o conceito é diferente. No programa, o que está ali dentro tem uma relação, tem algo de comum, tem alguma característica comum, compartilha algo. Já no portfólio, não. É simplesmente um conjunto que, né, dentro daquela organização faz sentido de ser gerenciado para atingir as estratégias organizacionais. E aí, inclusive, essa visão de portfólio, ela é importante por quê? Porque você vai, inclusive, avaliar, dentro de todos os seus projetos da organização, os programas e os portfólios, quais são aqueles que geram mais benefício. Imagina só que você tem 10 projetos na sua organização. Está executando 10 projetos. Beleza. 3 desses projetos estão dentro de um programa A. 3 desses projetos estão dentro de um programa A, né? Você tem aqui, ó, dentro de um programa A, 3 projetos. Aí você tem outro programa B, que tem mais 3 projetos. E os outros 4 projetos são individuais, que são meio separados. Beleza. Então você tem aqui 2 programas, né? E 4 projetos em separado. Dentro de cada programa, dentro do programa A, nós temos 3 projetos relacionados. 3 projetos que compartilham algum resultado comum, que tem algum objetivo parecido. No B também, os 3 projetos do B também tem algo em comum, também tem algo parecido. Os 4 individuais, cada um deles tem um objetivo específico, tá? Todos esses estão dentro de um mesmo portfólio. Veja que o objetivo, o A, pode ter um objetivo totalmente fora do objetivo do B. E mesmo assim eles podem estar dentro de um mesmo portfólio. O que importa é que o portfólio da organização, ele vai ter esse mix de projetos, programas e portfólios. E aí o que é que vai acontecer? No gerenciamento de portfólio, vai se avaliar, inclusive, onde que vale mais a pena investir. Por exemplo, eu vou pegar o projeto 1, projeto 2, projeto 3 e projeto 4 que estão separados. Aí eu vou fazer a avaliação. Olha, dentro desse meu portfólio, que são meus projetos, programas organizacionais, o projeto 2 ele custa muito e o resultado dele é muito baixo. Então não vale a pena, nesse momento, a gente investir recursos no P2. Então, dentro do gerenciamento de portfólio, você faz, inclusive, a avaliação de quais os projetos e quais os programas que você vai, né, investir mais ou aqueles que você não vai deixar um pouco de lado. Você faz essa análise dos benefícios, análise do desempenho, tudo aí no portfólio. Bacana? E aí, lógico, né? Nós temos, pessoal, aqui uma característica que é bem importante. Olha só, o gerenciamento de programas e o de projetos vai focar em fazer os programas e os projetos da maneira certa. Ou seja, ele vai pegar aquele programa, aquele projeto e vai tentar chegar no resultado dele, tá? Ok. O gerenciamento de portfólios ele tem um enfoque diferente. Qual que é o enfoque dele? É escolher, selecionar quais os programas e os projetos certos. Aqueles programas e projetos que vão ter o melhor resultado dentro daquela organização. Então é totalmente diferente o objetivo. Perceberam? O gerenciamento de programa, quando ele pegar o programa A, ele só quer saber se o programa A vai ser bem desenvolvido, se ele vai, né, ter atingido seus resultados. O gerenciamento de portfólio quer saber se o programa A é um programa benéfico para a organização. E aí ele vai fazer a sua devida seleção. Beleza? O PMBOK, ele traz uma separaçãozinha pra gente de alguns elementos que são importantes aqui pra gente diferenciar projeto, programa e portfólio. E é isso que eu trago aqui pra vocês. Então, olha só, a definição, né, pessoal? A definição, um projeto a gente sabe que é um esforço temporário, que é para criar um produto, serviço, um resultado único. O programa, né, ele traz aí um grupo de projetos, programas e atividades relacionados. O segredo está aqui, na palavra relacionados. E o portfólio não. O portfólio vai ser gerenciado com um grupo, independente de relacionamento ou não. Né? Qual que é o escopo do projeto? O escopo do projeto ele tem os objetivos definidos. O escopo vai ser elaborado à medida que o projeto vai avançando. O programa, o escopo, né, ele vai abranger os próprios componentes, os próprios projetos que estão dentro. Ou seja, o que é que faz parte do programa? Aqueles projetos e programas que estão dentro.
E o portfólio é o escopo da própria organização, né? É algo maior, é algo para a organização como um todo. Em relação à mudança, o gerente de projeto, né? O gerente de projeto, eles vão esperar que essas mudanças, elas vão esperar as mudanças e vão implementar processos para que essas mudanças sejam gerenciadas e controladas. O gerente de programa, gerenciamento de programa, né? Vão ser gerenciados de uma forma que você vai aceitar as mudanças e se adaptar a elas. E no portfólio, vão monitorar essas mudanças nos ambientes internos e externos abrangentes. Né? Veja que você aumenta o nível de abrangência aqui. Em relação ao planejamento, os projetos vão ser elaborados progressivamente, à medida que você vai tendo mais informações. Os programas, né, vão ser gerenciados usando o plano de mais alto nível, verificando quem? As relações, as interdependências entre os programas e os projetos que estão ali dentro, entre os componentes daquele programa. E o gerente de portfólio, né, no planejamento, eles vão criar e manter os processos para comunicação de todo o portfólio agregado. Em relação ao gerenciamento, o gerente de projeto, né, vai gerenciar a equipe para atender o objetivo do projeto. No programa, o gerente de programa vai buscar que os benefícios do programa sejam entregues, coordenando, né, os componentes, coordenando os projetos que estão ali dentro. E no portfólio, a gente pode administrar ou coordenar o pessoal ou o pessoal do programa do projeto para prestar contas sobre o portfólio como um todo. Em relação ao monitoramento, nos projetos, né, nós temos o monitoramento e controle do trabalho e elaboração do resultado do projeto, né, do produto, do serviço ou do resultado do projeto. Nos programas, nós vamos monitorar o progresso dos componentes, ou seja, dos componentes dos projetos que estão ali dentro, né, para ver se eles garantem a meta do programa, se eles estão dentro do cronograma do programa. E no portfólio nós vamos avaliar o quê, pessoal? Nós vamos avaliar, né, se a estratégia da organização está sendo alcançada, se os recursos estão bem alocados, se aquele resultado de desempenho está bacana para cumprir, ou se eu tenho que, de repente, né, descartar algum projeto, descartar algum programa. E como que é medido o sucesso de um projeto? O sucesso de um projeto ele é medido pela qualidade do produto e do projeto. Verificar se os prazos estão sendo cumpridos, se está dentro do orçamento e se o cliente ficou satisfeito com aquele projeto, com o resultado gerado, né? Como é que eu meço o sucesso de um programa? Eu vou avaliar a capacidade do programa de entregar seus benefícios, né? Que são esperados pela organização, para ver se aquele programa entrega esses benefícios, se ele é eficiente, se ele é eficaz. E o portfólio, como é que eu meço o sucesso de um portfólio? Pelo desempenho do investimento agregado. Ou seja, para saber se aquela escolha de projetos e programas, se ela foi a mais eficiente possível, ela foi a mais eficaz possível, se ela gerou os melhores resultados possíveis. É assim que eu avalio o sucesso de um portfólio. Então, um portfólio bem sucedido é aquele que implementa os melhores projetos e melhores programas com o máximo retorno possível, né? E não escolheu simplesmente programas qualquer, projetos qualquer que tinham, por exemplo, dentre os componentes, alguns projetos que tinham, por exemplo, prejuízo. Não, o gerenciamento de portfólio visa justamente otimizar esse investimento como um todo, de acordo com a estratégia organizacional. Bacana? Outro tópico bem importante, outro conceito, né, bem importante, é o conceito de operações. O que são as operações? Elas são esforços contínuos. Agora, olha só. São esforços contínuos que geram saídas repetitivas. Pessoal, presta bem atenção aqui, porque operações também são esforços. Então, também usam recursos. Tempo, pessoal, equipamento, dinheiro. Só que elas são contínuas, ao invés de temporárias. Então, elas continuam ao longo do tempo. Elas não têm um início e um fim bem definido. E elas geram saída repetitiva. Né? Ela gera saída repetitiva. Basicamente, na operação, você está ali realizando as mesmas tarefas, de acordo com algum padrão. De acordo com algum padrão. Para entregar, né, uma saída repetitiva, um resultado repetitivo. Então, isso é a operação. E aí, o gerenciamento de operações é a área justamente preocupada com essa produção contínua de mercadoria e serviço. Ou seja, aqui você não está preocupado com um projeto que vai entregar algo único, que vai ter um fim, início e fim. Não, você está preocupado, né, em lidar com as atividades cotidianas, em lidar com as atividades organizacionais que estão ali, né, continuamente entregando mercadoria, entregando serviço. Beleza? Qual que é o grande objetivo? Sempre melhorar essa forma. Sempre melhorar essa forma de entregar esses produtos, entregar esse serviço. Inclusive, aqui, você se preocupa também com o quê? Com o gerenciamento de processos,
que vai transformar as entradas nas saídas por meio de um conjunto de atividades, né? Por meio de um processamento. Então, olha só, qual que é a diferença de um projeto para uma operação? Projeto para operação, o projeto ele é um esforço, a operação também. O que muda são essas duas características. O projeto é temporário, enquanto a operação é contínua, e o projeto é exclusivo, gera um resultado exclusivo, enquanto a operação tem uma saída repetitiva. Operação de venda. Operação de venda. Você está ali, você vende. Opa, vendi, cadastrei, cadastro de produto, estoque, gerenciamento de estoque. Está lá, chegou, cadastrou o produto, beleza, está no estoque, deu entrada. Isso ali é uma operação, algo diário, cotidiano. Agora, se eu estou fazendo um sistema para controle de estoque, estou desenvolvendo um sistema para controle de estoque, aquilo ali vai ser tratado como um projeto. Depois, por exemplo, que o sistema estiver sendo usado, aí ele vai lidar com as operações, né? Bacana? Então essa diferença é também bem importante. E um outro aspecto que é considerado elemento fundamental trazido pelo PMBOK, pessoal, é o ciclo de vida do projeto e do desenvolvimento. Que vai trazer para a gente, né, o ciclo de vida do projeto, são as fases pelas quais o projeto passa, do início até a finalização, do início até o encerramento desse projeto, fornecendo aí o que a gente chama de estrutura básica para o gerenciamento do projeto. E aí, olha só, os projetos, né, eles vão variar. Cada projeto tem sua exclusividade. Cada projeto tem o seu diferencial. Eles vão variar em tamanho, eles vão variar em complexidade. Só que, de forma geral, o PMBOK nos diz que esses projetos podem ser mapeados numa chamada estrutura genérica de ciclo de vida, onde nós temos ali o início do projeto, né, para iniciar aquele projeto. Nós temos a organização e preparação. Nós temos a execução do trabalho, de fato, botar a mão na massa, e nós temos o encerramento do projeto. Pessoal, presta bastante atenção, porque isso aqui é o ciclo de vida genérico do projeto, né? Início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e encerramento do projeto. Cuidado para não confundir, por exemplo, com os grupos de processo do PMBOK e com as áreas de conhecimento do PMBOK. Isso é uma coisa, grupo de processo é outra e área de conhecimento é outra, tá? Bacana. Em relação a essa estrutura genérica, é importante a gente destacar algumas características que acontecem aí ao longo do avanço nessas fases. Então, olha só. Nós temos aqui um gráfico, né, que ele nos mostra o tempo do projeto passando, né, e o grau de risco ou de custo envolvido. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Da figura nós já desprendemos duas conclusões. Conclusão que os custos das mudanças, eles são mais baixos no início do projeto e eles são mais caros no final do projeto. Porque se você muda algo já no início, se você já descobre que algo, né, já está errado, ou que tem uma forma melhor de fazer já no início, você não gastou muito esforço ainda, você não desenvolveu de outra forma ainda. Então, o custo de mudar no início, ele é mais baixo. No final, é mais caro, porque de repente você vai ter que desfazer coisas que já foram feitas. Você vai ter que mexer na arquitetura do seu produto, vai ter que mexer na forma de prestação do seu resultado que foi gerado, do seu serviço. Então, o custo ele vai aumentando ao longo do avanço do projeto. Em contrapartida, o risco é muito maior no início. Porque você nem sabe muito como é que você vai desenvolver ainda. Você pode, às vezes, fazer um planejamento mais geral do seu projeto, só que você ainda não tem tanto conhecimento daquele projeto. Então o risco ele começa alto e ele vai reduzindo à medida que o próprio gerente de projetos, que a própria equipe de projeto vai tomando mais conhecimento, vai ficando mais madura naquele projeto. Beleza? Então isso isso é em relação, pessoal, aos custos, né? Aos custos das mudanças e aos riscos, né? Agora nós temos outras características que também são impactadas pelo avanço do tempo no projeto. Por exemplo, o nível de custo mesmo, custo do projeto, né? O que você investe ou você gasta no projeto. E o nível de mobilização de pessoal, eles são baixos no início, eles vão aumentar para o meio do projeto e eles vão diminuir de novo. Então você vai ter, de repente, pouca gente e pouco investimento no começo, você está ali mais na fase de planejamento, está fazendo os planos, né? Basicamente você vai ter o gerente de projeto, uma pessoa ou outra. Quando você vai executar aquele projeto, aí o nível de custo vai lá para cima. E depois, quando você vai terminando, você já vai desmobilizar a equipe, você já não vai gastar tanto, então você vai encerrando. Isso é o geral, tá, galera?
Isso é o geral. Então pensa lá, numa construção de um prédio, que é mais concreta aqui para a gente analisar. Quando você está fazendo planejamento, arquitetura, você está basicamente ali um arquiteto, um engenheiro trabalhando. Beleza, tem ali um nível de mobilização de equipe mais baixo. Quando você está construindo o prédio, aí você vai ter toda a mão de obra no máximo. Quando você está encerrando, de repente você só tem os retoques finais para fazer, os acabamentos, aí você já tem menos gente trabalhando, você já tem menos coisas envolvidas. Então ele faz isso, né? O custo, tá? O custo em si, ele faz isso. Ó, ele começa baixo, vai para cima e depois desce. Cuidado, que custo de mudança é uma coisa, custo é outra coisa. Tá? Custo de mudança é uma coisa, custo é outra coisa. E nós temos um outro aspecto, que é a capacidade das partes interessadas, que são aquelas pessoas que são influenciadas ou influenciam o projeto, em influenciar nas características do projeto, né? Essa capacidade ela é mais alta no início e ela vai diminuindo. Então, se a parte interessada já entra no início para requerer alguma mudança, requerer alguma coisa, ela pode influenciar mais no início. Porque no final as coisas já vão estar mais desenvolvidas, já vai ter mais resistência para alterar algo. Então, nós temos também isso daí, tá? Então, essas estruturas são importantes que a gente tenha isso, essa noção de como funciona essa variação dos custos, essa variação dos riscos, né? No tempo aí do projeto. Beleza. Pessoal, nós falamos, né, que os projetos, eles têm aí um ciclo de vida genérico, uma estrutura genérica. E para o desenvolvimento, né, o ciclo de vida do projeto, nós temos algumas possibilidades de fases e relações diferentes entre essas fases. Como assim? Nós podemos desenvolver as atividades, né, desenvolver as fases de um projeto de forma sequencial, ou de forma cíclica, ou de forma iterativa. Então nós vamos ver quais são as possibilidades de fase que são trazidas aí pelo PMBOK. Começando pela relação sequencial. O que é uma relação sequencial? Ela nos diz o seguinte: olha, você só vai começar uma próxima fase do projeto quando você terminar aquela. Né? Então, por exemplo, no projeto de desenvolvimento de software, você só vai começar o projeto do software quando você terminar os requisitos. Você só vai começar a implementar quando você desenvolver todo o projeto. Você só vai testar, verificar, depois que você implementar tudo. Então, isso é uma relação sequencial. Essa relação sequencial, ela reduz um pouco os riscos. Só que ela tem, né, alguns problemas, porque ela não tem retroalimentação. Então, você é muito rígida, né? Não tem flexibilidade de você, de repente, desenvolver uma parte, testar uma parte e aí voltar para especificar um pouco melhor, para fazer um projeto um pouco melhor. Isso é a relação sequencial. Nós temos a relação iterativa. Agora, nós podemos ter repetições das fases, nos chamados ciclos ou iterações. Então veja que agora, ao invés de ser tudo sequencial e sistemático, nós temos a possibilidade de ciclos, a possibilidade de loops. Então nós temos lá o planejamento inicial, por exemplo, fazemos o planejamento, etapa de requisitos, análise, projeto, implementação, teste, entrega daquela parte e volta para a próxima parte. Você pode ir entregando partes do seu projeto. Isso é relação iterativa. E nós temos a relação sobreposta, que é quando uma fase, né, ela sobrepõe a outra. Ela tem início mesmo quando outra ainda não terminou. Ela pode ser, né, iniciada, então, antes de outra começar. Então, por exemplo, eu estou lá na fase de estudos técnicos, e aí a fase de construção já inicia, ó, mesmo antes do estudo técnico terminar. Por quê? Porque, de repente, aquela fase já tem alguns insumos que me permitem trabalhar na construção. O estudo técnico que foi desenvolvido até então, de repente, já me permite trabalhar naquela construção. Então, isso é a relação sobreposta. Tem uma execução paralela das fases. Cuidado para não confundir. Uma coisa é a iterativa, que tem a repetição das fases. Outra coisa é a sobreposta, que tem uma fase iniciando a outra. As combinações disso aqui podem existir, né? Você pode ter, por exemplo, uma relação interativa que tem a sobreposição, não tem problema, né? O que não dá é para ter uma sequencial e uma iterativa. Mas o importante para a gente aqui é saber diferenciar, né? Diferenciar esses tipos de relações. Então nós temos a relação sequencial, que uma fase só inicia quando a outra finaliza. Nós temos a relação iterativa, que as fases vão se repetindo em ciclos. E nós temos a relação sobreposta, que a fase pode iniciar antes do término da anterior, pode executar em paralelo. Essas são as fases do ciclo de vida do projeto. Só que nós temos também os chamados ciclos de vida de desenvolvimento. É o ciclo de vida de desenvolvimento dos
dos produtos, dos serviços, dos resultados. E aí nós temos o modelo preditivo ou cascata, que basicamente, pessoal, é um modelo que ele usa a relação sequencial. Então, olha só, nós temos os tipos de relação entre as fases, e aí nós temos alguns modelos específicos que podem utilizar uma ou combinações desses tipos de relação. Então, o ciclo de vida preditivo ou cascata, ele tem o escopo, prazo e custo determinado na fase inicial. Ele utiliza o modelo sequencial sistemático. Ele utiliza essa relação sequencial aqui. Então, modelinho cascata ou waterfall. Uma fase só quando a outra termina. Eu não tenho retroalimentação, eu não tenho feedback entre as fases. O ciclo de vida iterativo vai usar a relação o quê? A relação iterativa. Então, ele vai aplicar o desenvolvimento, né? Vai realizar o desenvolvimento das coisas com base em uma série de ciclos repetidos. Então, isso é a iteração, né? A iteração. Geralmente, você sabe, né? Tem um escopo geral do seu projeto no início, mas as estimativas exatas, elas só vão sendo mais próximas da realidade à medida que você avança nesses ciclos, à medida que você avança nessas repetições. Parecido com o modelo iterativo, nós temos o ciclo de vida de desenvolvimento incremental. O que é o incremental? O incremental, ele usa um modelo iterativo, ele usa sequências, ele usa ciclos, né? Ele usa repetições de fases para entregar a cada rodada dessas, a cada iteração, uma funcionalidade nova, algo novo naquele projeto. Professor, qual que é a diferença do iterativo para o incremental? Olha só, a característica que define o modelo iterativo é a repetição das fases. A característica que define o modelo incremental é a entrega de uma nova função, uma nova funcionalidade, uma nova parte do produto. Nós temos uma figurinha clássica, né, que é usada na engenharia de software, que separa o modelo iterativo do modelo incremental. Então, no modelo iterativo, você já tem uma noção do todo, e aí você vai desenvolvendo, né, a cada vez melhorando. Então, você começou lá com o esboço da Mona Lisa, e aí você vai, né, desenvolvendo, iterando e entregando cada vez melhor aquela Mona Lisa. No incremental, você, por exemplo, só sabe uma parte. E aí você vai entregando novos pedaços. Pessoal, o que acontece na prática? Na prática, que a maioria dos modelos utilizados pelas organizações são iterativos e incrementais ao mesmo tempo. Então, a maioria trabalha com a repetição, mas também trabalha com entregas de pedacinhos de software ou pedacinhos de projeto a cada repetição, a cada ciclo, tá? Mas conceitualmente eles têm essa diferença. E nós temos o modelo adaptativo, direcionado à mudança ou ágil. O que são esses modelos, esses ciclos de desenvolvimento? São os métodos que também são interativos e incrementais, ou seja, eles possuem essas duas características aqui, só que as iterações, os ciclos, são muito rápidos. Os ciclos geralmente vão de 2 a 4 semanas. De 2 a 4 semanas. Então são modelos extremamente preparados, extremamente adaptados às mudanças, à reação de mudanças, ao envolvimento contínuo da parte interessada. As partes interessadas, os clientes, por exemplo, podem estar dentro do projeto, dentro da equipe do projeto, fazendo parte da equipe do projeto, para que eles tenham um feedback rápido. Então, geralmente é assim que funciona. Então, por exemplo, nós temos o modelo Scrum, que é um ciclo de desenvolvimento ágil, né? Ágil. Então, ele tem lá as sprints, que ele chama, né? As sprints que ele chama, de 2 a 4 semanas, onde vai ser desenvolvido um trabalho. Nas próximas 2 a 4 semanas, outro trabalho, entrega outra parte, e assim vai. E nós temos os modelos, né, híbridos, que você vai combinar um ciclo adaptativo e um ciclo preditivo. Você pode combinar lá, né, uma parte do modelo ágil, uma parte do modelo cascata, uma parte do modelo iterativa, uma parte do modelo cascata, e assim vai. Você pode combinar também esses elementos, tá? Detalhe, esse ciclo de vida do projeto, né, o ciclo de vida do projeto, eles são independentes do ciclo de vida do produto. Do produto, pessoal. O ciclo de vida do produto, né, vai ser a série de fases que vão representar a evolução do produto. Desde a ideia, a concepção do produto, até a entrega do produto. E esse produto, ele pode depois crescer, ter uma maturidade, ele pode ser descontinuado. Ou seja, cuidado. Porque uma coisa é você ter a evolução do projeto. Outra coisa é você ter a evolução do produto. São tempos, né? São tempos, são ciclos de vidas diferentes. Ciclo de vida diferente. Mas olha só, em relação ao ciclo de vida de desenvolvimento,
Nós temos aí o preditivo ou cascata, né? Que é aquele relação sequencial sistemática. Nós temos o iterativo, séries de ciclos repetidas, onde você tem um conhecimento do escopo inicial, mas você vai, né, modificando isso ao longo do tempo. O incremental, você vai adicionando funcionalidades. O adaptativo, ele é iterativo incremental, só que você tem iterações rápidas, ciclos muito rápidos, né, poucas semanas, no máximo um mês. E eles são modelos mais adaptados a mudanças, são modelos mais voltados para reagir a mudanças e para ter um envolvimento de partes interessadas muito mais próximo. E o híbrido, né, você vai poder juntar algum desses modelos. Bacana? Um outro conceitinho, né, para fechar essa parte de elementos fundamentais do PMBOK, é o conceito de tailoring ou adaptação, galera. Olha só, o guia PMBOK, ele não é um modelo prescritivo, ele é um modelo que traz a descrição das boas práticas. Então, o gerente de projeto, a equipe de projeto, eles podem adaptar, né, adaptar aquele guia, adaptar o que está no guia, adaptar um processo, adaptar uma ferramenta, adaptar uma técnica para cada projeto. Porque cada projeto, né, tem uma situação específica, tem uma variação. Cada projeto tem uma restrição determinada, tem um escopo determinado, tem uma forma de se trabalhar determinada, tem alguma restrição organizacional, algum fator ambiental organizacional que impacta, alguma estrutura da organização que difere a forma de trabalhar de outros projetos. Então, o gerente de projeto vai fazer esse processo de tailoring, de adaptação, né, de extrair ali do PMBOK, de extrair do guia, de extrair do corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos, o que é útil para ele naquele projeto em específico. Isso é o processo de tailoring ou adaptação. Beleza, galera? Então nós vimos aí os elementos fundamentais do guia PMBOK.